Então, boa noite a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de dimensionamento de redes de computadores, na aula de hoje a gente vai começar a ver o capítulo 5 da Cisco, que é sobre roteamento dinâmico. Então, a gente já viu bastante sobre roteamento dinâmico, né, lá no semestre anterior. Então, algumas coisas aqui vão ser uma revisão, algumas coisas um pouco novas, tá? E a gente vai dividir ele em duas partes. Então, hoje a gente vai ver o subcapítulo 5.1 e 5.2, e na aula da semana que vem, o subcapítulo 5.3, ok? Eu já adicionei lá no SIGA o tópico da aula de hoje e também duas atividades do PEX3, que é para investigar a convergência dos protocolos de roteamento, e uma de comparação entre o RIP e o EGRP. Então, pessoal, capítulo 5, roteamento dinâmico. Hoje a gente vai ver um pouco uma informação em geral sobre protocolos de roteamento dinâmico e roteamento dinâmico de vetor distância. E na aula que vem, sobre roteamento dinâmico de link state. Então, os tipos de protocolos de roteamento. Aqui a gente tem uma classificação, né, dos protocolos de roteamento. E a finalidade dos protocolos de roteamento dinâmico inclui a gente descobrir, né, as redes remotas, ter a manutenção das informações de roteamento atualizadas, escolher o melhor caminho para a gente alcançar nossas redes de destino, né, as redes remotas, e a capacidade de encontrar o melhor caminho, então, se o caminho atual não estiver mais disponível. Então, aqui a gente tem uma figurinha aqui. A gente pode dividir, então, os protocolos de roteamento dinâmico em protocolos internos de gateway, que é o IGPS, que são utilizados internamente na rede, e protocolos externos de gateway, que são externos, desculpa, de gateway, que são EGPS, tá? Que são protocolos, aqui nesse caso, de roteamento path vector. E a gente tem somente um atualmente, tá, pessoal? Protocolo utilizado entre sistemas autônomos, que é o BGP, tá? Então, esse tipo de protocolo aqui a gente só tem na prática aí, na internet, o BGP. Já os IGPs, que são protocolos internos, a gente tem protocolo de roteamento vetor distância, entre eles a gente tem o RIP versão 1 e versão 2, e o IGRP e o EGRP, que é uma atualização aqui do IGRP. Tá? E também temos o protocolo de roteamento link state, que é o SPF e o ISS. Então, falando aqui, distinguindo, né, os protocolos de roteamento IGP e EGP. Então, o IGP, que é o Interior Gateway Protocols, é usado para roteamento em um sistema autônomo, tá? Pessoal, o que é o sistema autônomo? É uma organização, uma grande empresa, enfim, um provedor de serviço. Então, a rede interna, que é controlada pelo mesmo administrador comum, a gente chama de sistema autônomo. Então, exemplos de protocolos Interior Gateway é o RIP, o EGRP, o SPF e o ISS. E o Exterior Gateway Protocols, que é o IGP, que são usados para, então, roteamento em um sistema, entre sistemas autônomos, né, os AS, a gente tem único e exclusivamente o BGP, tá, que é utilizado aí na internet. Então, normalmente a gente nem fala EGP, tá, como tem só um na prática, a gente acaba falando sempre já direto do protocolo utilizado, que é o BGP. Então, aqui a gente tem uma figurinha que a gente tem aqui dois ISPs, tá, um ISP aqui internamente ele usa o protocolo ISS, o outro, o SPF, e três sistemas autônomos, um deles usa o EGRP, um outro aqui o SPF, e o outro sistema autônomo, o RIP. Então, internamente, eles vão usar os protocolos aqui IGP, né, que são roteamento dentro do próprio sistema autônomo, né, que seria, então, controlado pela mesma empresa. Mas a comunicação entre esses sistemas autônomos, tá, entre essas organizações, tem controladores diferentes, a gente tem que utilizar, então, um protocolo EGP, que na realidade é o BGP. Então, aqui entre o ISP1, entre o AS1, a gente vai usar o BGP aqui entre os dois ISPs, que ele tem a conectividade. Entre os ISPs aqui, a gente também vai usar o BGP. Entre o ISP1 e o ISP2, com o sistema autônomo 2, também a gente vai usar o BGP. Então, sempre que eu tenho mais de uma saída para as redes externas aqui, para ter essa comunicação com um sistema autônomo diferente, tá? A gente usa o BGP. Quando a gente tem uma única saída, que é nesse caso aqui, esse sistema autônomo 3 aqui, ele tem uma única saída, né, para acessar aqui o resto da rede, então aqui a gente pode criar uma rota estática padrão, tá? Uma rota estática, tem uma rota estática padrão, e não necessariamente a gente precisa usar o BGP. Mas quando tem mais de uma saída aqui, a gente tem que usar o BGP para ele controlar aqui esse envio do tráfego, ok? Então, entre os protocolos que a gente tem internos, a gente tem o roteamento de vetor distância. Então, o vetor distância significa que as rotas são anunciadas com duas características. Eu tenho a distância e o vetor, tá? O que é a distância? Ela vai identificar a distância da rede de destino com base em uma métrica,
como a contagem de saltos, custo, largura de banda e atraso. Então, a distância qual é a métrica que eu vou utilizar para calcular o custo que eu tenho para chegar até a rede de destino. Tá? E o vetor, ele vai especificar a direção da interface roteador de próximo salto ou da interface de saída, né, para chegar até o destino. Então, por isso a gente chama aqui vetor distância, porque o vetor seria a direção que eu tenho que enviar e a distância, qual é a métrica, né, qual é o custo que eu vou utilizar, né, qual é o número que eu vou utilizar ali para eu calcular se a rota é melhor ou pior, tá? Então, nesse caso aqui, para o R1, a rede aqui 172.16.30/24, né, está a um salto de distância, porque a gente lembra que salto é quando cada vez que eu saio do roteador e chego no outro, eu conto um salto. Então, para o R1 chegar nessa rede aqui, ele teria uma distância de um salto, né? E para ele sair, para ele alcançar essa rede, ele tem que sair aqui pela interface serial 000. Então, um salto seria a distância e o vetor seria aqui através dessa interface 000. O RIP versão 1, que é mais antigo, né, pouco utilizado, o RIP V2, o IGRP, que é o proprietário da Cisco, também é obsoleto, e o EIGRP, são exemplos, então, de protocolos de vetor distância, tá? E os protocolos de roteamento de link state, eles são protocolos normalmente mais complexos, tá? Então, um roteador de link state, ele usa as informações de link states recebidas de outros roteadores para criar um mapa de topologia e para selecionar o melhor caminho para todas as redes de destino na topologia. Esses protocolos, eles não usam atualizações periódicas, tá? Enquanto o vetor distância, de tempos em tempos, ele envia atualizações periódicas, mesmo que a rede não tenha nenhuma mudança, que a topologia se mantenha a mesma, o de link state, eles mandam normalmente as atualizações só quando há alguma alternância, né, alguma mudança na topologia da rede, tá? Então, exemplo de protocolos link state, a gente tem o SPF e o ISS. Então, por exemplo, aqui a gente tem esses 4 roteadores, é feita aqui a convergência da rede, né, eles trocam informações entre si para criar uma topologia da rede. Então, cada um deles tem um banco de dados link state, tá, que é o mesmo para todos. E aqui, por exemplo, quando o R1 ele percebe que essa rede aqui foi desativada, ele vai enviar essa atualização para todos os outros roteadores, que por sua vez vão também atualizar o banco de dados e atualizar a tabela de roteamento deles. Tá? Então, nos protocolos de link states, as atualizações são enviadas somente quando há alguma mudança na topologia, né? Enquanto no vetor distância, é um tempo, a cada 30 segundos, a cada 1 minuto, eles sempre mandam as informações independente se houve alguma mudança ou não. Ok? Falando um pouco dos tipos de protocolos, então, a gente também tem os protocolos de roteamento classiful, né, que é o com classe, lá, ABC, ou classless, que é o sem classe. Então, os protocolos de roteamento sem classe, eles incluem informações de máscara de subrede nas atualizações de roteamento. Já os protocolos de roteamento classiful, ou com classe, eles não enviam essas informações de máscara de subrede nas atualizações de roteamento. E esses protocolos aí com classe, então, eles não oferecem suporte para a máscara de subrede de tamanho variável, que é o VLSM, nem o roteamento entre domínios sem classe. E esse protocolo de roteamento sem classe, aí, de classe completa, que são os que não permitem aqui o VLSM, nem o CIDR, eles também criam problemas em redes não conectadas, tá? O que é uma rede não conectada, pessoal? É quando, por exemplo, aqui, ó, tem essa rede 172.16.1.0/24, que é uma subrede, né, da rede 172.16.1.0 aqui, e tem também essa outra subrede 172.16.2.0, tá? Ambas são classe B, né? Então, ambas são subredes da classe B. Uma rede não conectada é quando a gente tem 2 subredes que pertencem à mesma classe, mas entre elas existem subredes de uma outra classe, né? Que no caso aqui é o 92, seria uma classe A, né? Classe C, desculpa. A 92 é classe C, a secção é classe B. Então, quando a gente tem subredes aqui da mesma classe e que no meio delas, elas são conectadas por subredes de classes diferentes, tá? Isso tem um problema na hora da gente fazer aqui o roteamento entre esses dispositivos, tá? Então, esse é um problema também que acontece com os protocolos de roteamento de classe completa, classe A, B e C, quando são redes aqui, então, não conectadas, ok? Por que isso? Porque como eles não enviam informação de qual a minha massa de subrede, tá? Então, o roteador, quando ele vai criar aqui a tabela de roteamento, por não ter a massa de subrede, ele pode, por exemplo, achar que essa subrede aqui, 172.16.1.0,
que, na verdade, a rota PAI seria um 7216.0.0, vai ser a mesma dessa subrede aqui, tá? Então, ele vai ter duas entradas nessa tabela de roteamento com o mesmo... seria para o mesmo destino, né? Apesar de ser interfaces aqui diferentes, tá? Então, isso é algo que cria um problema no roteamento clássico, tá? Então, por isso que hoje, dificilmente, a gente usa o roteamento classe completa, a gente vai usar sempre o RIP V2 ou o EIGRP, que já é sem classe, né? Que daí, na hora de mandar as informações para frente, para os outros roteadores, eles enviam também a máscara de subrede, tá? Então, todos os protocolos de roteamento IPv4, exceto o RIP versão 1 e o IGRP, são classless, são sem classe. Então, o RIP V2, o IGRP, o SPF e o ISS, eles vão incluir as informações de máscara de subrede nas atualizações de roteamento, tá? Então, mesmo que eu tenha aqui redes não conectadas, ou seja, as redes que pertencem aqui à mesma classe e no meio do caminho tem redes de outra classe, não vai ter o problema que eu falei ali anteriormente, tá? Então, os protocolos de roteamento sem classes vão suportar o VLSM e o CIDR, e todos os protocolos de roteamento PV6 também, por padrão, já são sem classe, tá? Então, a gente fala muito do RIP V1 e do IGRP mais por questão histórica mesmo, para a gente saber que tem, tá? Mas, na prática, a gente vai usar um desses quatro aqui, tá? Agora, algumas características do protocolo de roteamento. Então, a gente pode compará-los aí com base em algumas características. Então, velocidade de convergência, né? O que é velocidade de convergência? É o tempo que a rede leva, como um todo, né, os roteadores, para terem um conhecimento completo das rotas que eles têm que usar na rede. Então, os protocolos de distância vetor, vetor distância, o RIP V1, o RIP V2 e o IGRP são lentos, tá, para convergir, e o EIGRP, ele é mais rápido. Os de link state, o SPF e o ISS, ambos são rápidos na convergência, tá? Escalabilidade, tamanho da rede. Então, o RIP V1, V2 e o IGRP precisam, né, e devem ser utilizados então, em redes menores, né, porque eles têm pouca escalabilidade. Já o IGRP, o SPF e o ISS podem ser utilizados em redes grandes. O VLSM, então, não existe no RIP V1 e nem no IGRP, e existe em todos os outros protocolos, né? Uso de recursos, o RIP V1, o RIP V2 e o IGRP são baixos, não usa poucos recursos. O EIGRP é médio e o SPF e ISS alto. E a implantação e manutenção, o RIP V1 e o V2 e o IGRP são mais simples, já o EIGRP, o SPF e o ISS são mais complexos, tá? Então, aqui pela tabela a gente vê que redes grandes a gente vai usar ou o IGRP, né, se for um vetor de distância, ou o SPF, tá? Ou o ISS, tá? O RIP V2 a gente vai usar só para redes menores, tá? E como eu falei, o RIP V1 e o IGRP são já obsoletos, então praticamente a gente não vai usá-los mais, ok? Então, uma rede bem pequena eu poderia usar o RIP V2, mas se é uma rede um pouco maior, como eu preciso de escalabilidade, eu já tenho que partir para o IGRP, ou para o SPF, ou para o ISS, tá? Falando agora um pouco das métricas de protocolo de roteamento, então, a métrica é um valor mensurável, né, que é atribuído pelo protocolo de roteamento a rotas diferentes com base na utilidade da rota. Então, a métrica, como eu falei anteriormente, elas são usadas para a gente determinar qual é o custo, né, o quanto que eu levo para chegar até o meu destino, tá? Esse caminho que eu vou utilizar, qual é o custo que ele tem para mim. E a gente sempre quer usar aquele com menor custo, né? Então, o melhor caminho é a rota que tem o menor custo. Então, algumas métricas usadas por vários protocolos dinâmicos. O RIP, contagem de saltos, o que é isso? Por exemplo, se eu sair de R1 até o R2, por aqui eu tenho 2 saltos, né? Passei por um dispositivo, cheguei no outro aqui, então 2 saltos. Do R1 para o R2 é somente um salto. O SPF, ele usa o custo baseado na largura de banda cumulativa, então ele vai calculando a largura de banda ao longo do caminho para fazer essa métrica. E o IGRP pode ser largura de banda, atraso, carga e também a confiabilidade do link, tá? Então, aqui são uma mistura de métricas, tá? Então, o RIP ele vai selecionar o melhor caminho com base na contagem de saltos, enquanto o SPF vai selecionar o melhor caminho com base na largura de banda. Então, por exemplo, se o PC1 quer enviar uma informação para o PC2 e essa rede usar o RIP, com certeza o RIP ele vai mandar a informação para o PC2 através de R1 até R2, tá? Porque ele quer dar só um salto, né? Porque um salto para o RIP, ele tem um custo menor do que ele dá 2 saltos. Já se fosse o SPF, como ele usa a largura de banda, ele vai tentar usar sempre a largura de banda acumulada, né? Aquela que tem, então, melhor desempenho. Então, nesse caso, seria utilizado aqui a tecnologia T1 aqui, tá? Mesmo dando 2 saltos, tá? Então, para o SPF,
o caminho seria esse aqui, enquanto para o RIP, esse aqui. Então, isso, com certeza, é algo visível, né, que cada protocolo tem as suas métricas, então, com certeza, cada protocolo, não necessariamente, né, vai usar o mesmo caminho para chegar até o destino, ok? Tranquilo? Sim? Beleza. Então, pessoal, aqui é a segunda parte, roteamento dinâmico de vetor distância. Vamos falar um pouco, então, sobre mais o protocolo de vetor distância. E da aula que vem a gente vai falar sobre o link states. Então, operação de protocolo de roteamento dinâmico aqui. A operação, então, de um protocolo pode ser descrita da seguinte forma. O roteador ele vai enviar e receber mensagem de roteamento em suas interfaces. Ele também vai compartilhar mensagem de roteamento e informações de roteamento com outros roteadores que usam o mesmo protocolo de roteamento. Claro que numa rede a gente vai ter que configurar os roteadores com o mesmo protocolo, né? Não vou configurar um com RIP e outro com SPF, né? Não faz sentido. Os roteadores trocam informações de roteamento para saber sobre redes remotas também. E quando o roteador detecta uma mudança na topologia, o protocolo de roteamento, então, vai anunciar essa mudança aos outros roteadores, tá? Então, seria aqui as operações básicas aí de um protocolo de roteamento dinâmico. Após a inicialização correta de um roteador, que a gente chama aqui de inicialização a frio, tá? Ele vai ter normalmente a tabela de roteamento vazia, né? Então, a configuração salva vai ser aplicada, e em seguida o roteador vai descobrir inicialmente suas próprias redes conectadas diretamente. Então, quando a gente liga o roteador que não tem nada configurado a princípio, do zero, né? Ele vai primeiro, então, descobrir quais são as rotas, quais as redes conectadas diretamente para começar a criar a sua tabela de roteamento. Então, ele vai adicionar os endereços IP das interfaces conectadas diretamente à tabela de roteamento. Então, aqui na tabela de R1, a gente ligou o R1, ele verificou que a rede 10.1.0.0 ele consegue alcançar pela interface F00, e o custo, né, se fosse aqui um RIP, por exemplo, é um custo zero, porque ela não vai saltar nenhum dispositivo, está diretamente conectado, então sempre que está diretamente conectado aqui seria o custo zero, né? E a rede 10.2.0.0, ele consegue atingir aqui que é da direita, pela interface serial 0/0/0, e o salto também seria 0, né? Não tem que dar nenhum salto para chegar nas redes que estão diretamente conectadas. No R2, para eu chegar na rede 10.2.0.0, eu saio pela interface serial 0/0/0, com salto 0, e a rede 10.3.0.0, eu saio pela interface serial 0.0.1, também com salto 0. E no R3 é a mesma coisa, para ele alcançar a rede 10.4.4.0.0, desculpa, ele vai usar a interface F00 com salto 0, e para chegar na rede 10.3.0.0, ele vai usar a interface serial 0/0/1. Então, quando eles foram ligados, então cada um deles, primeiramente, vai fazer isso aqui, né? Vai descobrir e atualizar a tabela de roteamento com as redes diretamente conectadas. Depois vai começar a descoberta de rede, tá? Então, eles vão começar a trocar informações para descobrir como alcançar as outras redes dos vizinhos, tá? Então, se o protocolo de roteamento estiver configurado, eles vão trocar as atualizações de roteamento para saber mais sobre as redes ou sobre as rotas remotas, tá? Então, o roteador vai enviar um pacote de atualização com as informações da tabela de roteamento para todas as interfaces, e eles também vão receber essas atualizações dos outros roteadores, tá? Que estão diretamente conectados, e adicionar essas novas informações à tabela de roteamento. Então, inicialmente, cada um deles só tinha as duas redes diretamente conectadas, né? Depois de algumas trocas de informações, o R1, ele adicionou que para chegar na rede 10.3.0.0, que é essa subrede aqui, ele tem que sair para a interface serial 0.0.0, que é essa aqui, e tem o custo 1, né? Por quê? Porque ele vai ter que mandar o pacote para o R2, e aí sim o R2 vai conseguir entregar a informação, tá? Então, quando o R1 recebeu de R2, que o R2 está diretamente conectado a essa subrede 10.3.0.0, o R1, então, ele coloca aqui na tabela e incrementa o salto 1, né? Porque como o R2 ele tem um salto 0 para chegar até ela, o R1 com certeza vai ter um salto 1, né? Porque ele tem que dar esse salto aqui. Então, o R1 atualiza a tabela aqui. O R2, por sua vez, também ele vai receber essa informação de R1, que para chegar na rede 10.1.0.0, ele vai ter que sair aqui para a serial 00, e também vai ter um salto de 1, ele tem que entregar o pacote para o R1, então tem um salto. E para chegar na rede 10.4.0.0, ele tem que sair para a interface aqui 00/1, que está aqui atrás da cartinha. E também tem um salto 1, porque ele tem que enviar o pacote para o R3, para daí sim o R3 entregar na rede destino, ok?
Depois, mais uma rodada de informações, eles vão mandando até a rede convergir, né? O R1 aqui, ele recebeu também a informação para chegar na rede 10.4.0.0, ele tem que sair para a interface serial 0.0.0, e é um salto 2, né? Por quê? Porque se para R2, para ele chegar nessa interface aqui, ele tem que dar um salto 1, então o R1 tem que dar um salto a mais. Então, incrementa, ele recebe essa informação aqui de R2, o R1, e incrementa aqui esse 1 para 2, né? E o R3 aqui é a mesma coisa, para chegar na rede 10.2.0.0, que é essa rede aqui, ele sabe que tem que dar um salto 1 para chegar até o R2, e para chegar na rede 10.1.0.0, que é essa rede mais da esquerda, ele tem que enviar para a interface serial 0.0.1, e também tem um salto de 2, porque como ele recebeu de R2 essa informação, que é essa aqui, e aqui já tem um salto de 1, então ele pega essa informação, salto 1, incrementa mais 1, né? Porque ele vai ter que dar 2 pulos até chegar na rede 10.1 aqui. Então, eles vão trabalhar com uma convergência, né? Os roteadores não vão trocar a próxima rodada de atualizações periódicas até que toda a rede seja conhecida por eles, tá? E esse protocolo de roteamento de vetor de distância, pessoal, eles usam um split horizon, que a gente chama, tá? Que seria uma técnica, tá? Para evitar loops, tá? Isso impede que as informações sejam enviadas na mesma interface na qual foram recebidas. Então, por exemplo, quando o R1 manda para o R2 que a informação que ele está conectado diretamente à rede 10.1.0.0, o R2 não vai mandar de volta para essa mesma interface essa informação aqui, tá? Que ele já tem. Então, isso evita loops aí na rede, tá? Então, sempre que eu recebo uma informação para uma interface, eu não vou mandar pela mesma interface uma atualização daquilo que eu já recebi, ok? Isso que a gente chama de split horizon. Okay? Então, a convergência da rede, ela ocorre quando todos os roteadores têm informações completas e precisas sobre a rede. Então, aqui, os 3 roteadores, eles vão ter, então, a tabela, cada um aqui com 4 entradas, né, que seriam para alcançar as 4 redes aqui dessa topologia. E o tempo de convergência é o tempo que os roteadores levam para compartilhar informações, calcular os melhores caminhos e atualizar as tabelas de roteamento. Então, quanto menor tempo de convergência, melhor seria o protocolo, né? E, normalmente, ele é um pouco mais complexo de configurar, de manter, e também ele é um pouco mais custoso no sentido de processamento, tá? Os protocolos então, de roteamento podem ser classificados com base na velocidade de convergência. Quanto mais rápida a convergência, melhor é o protocolo. Então, lembrando pela tabelinha anterior ali, o SPF, o EGRP e o ISS são os protocolos aí mais rápidos, né, com melhor convergência. Então, falando de novo aqui um pouco das tecnologias de vetor de distância, tá, pessoal? Os protocolos de roteamento, eles vão compartilhar atualizações entre os seus vizinhos, tá? Então, os roteadores que usam roteamento de vetor de distância não estão cientes da topologia da rede como um todo, tá? Então, eles não têm uma noção geral de toda a rede. E alguns protocolos de roteamento de vetor de distância enviam atualizações periódicas, tá? De tempos em tempos, que é o exemplo do RIP, que V1 e V2. Só que o RIP V1, tá? Como eu já falei, já é pouco utilizado, ele vem atualizações com transmissões de broadcast, né? Para o endereço 255.255.255. Então, cada 30 segundos, o RIP V1 ele manda a mensagem de atualizações para todos os roteadores, para toda a rede, né? Isso, querendo ou não, congestiona um pouco a rede. Já o RIP V2, que é uma atualização, e o EGRP, que é a atualização do IGRP, eles podem usar endereço de multicast para chegar apenas aos roteadores vizinhos específicos, tá? Então, usando multicast, eles conseguem direcionar atualizações para alguns só, e não para toda a rede. Isso já melhora bastante, né, a utilização aí da largura de banda. E, inclusive, o EGRP ele pode usar uma mensagem de unicast para chegar a um roteador específico, vizinho, tá? Quero mandar só para aquele. Então, no EGRP, isso é possível, tá? Lembrando que essas informações que são trocadas, pessoal, é para convergir a rede e para que os roteadores tenham a tabela de roteamento completa, tá? Mas para o usuário final, isso não é importante, né? O usuário quer usar a rede. Então, esse custo de convergência é algo que às vezes é levado em consideração na hora de utilizar um protocolo ou outro, né? E o EGRP, então, também envia atualizações somente quando necessário e não periodicamente. Então, isso também já é uma vantagem em relação aí ao RIP, né? Que envia sempre de tempos em tempos. Os algoritmos de vetor de distâncias vão definir os seguintes processos. Então, dentro do roteador, do protocolo de roteamento, a gente tem um algoritmo, né, que vai escolher ali, vai, na verdade, controlar, né, o funcionamento do protocolo. Então, esse algoritmo de vetor de distância, eles vão definir alguns processos, que seria o mecanismo para enviar e receber informações de roteamento, mecanismo para calcular os melhores caminhos e instalar rotas na tabela de roteamento, e mecanismo para detectar e reagir às mudanças de topologia, tá?
Então, são aí processos que dependem do tipo de algoritmo que é utilizado. O RIP usa o algoritmo chamado de Bellman-Ford, como algoritmo de roteamento, e o IGRP usa um algoritmo de roteamento de Fuzzy Update, algoritmo que é o Dual, tá? Então, são algoritmos já mais antigos, tá? Mas que são utilizados, então, em cada um desses protocolos para alcançar aqui essas três características, ok? E claro que não é a escopo do curso, tá, pessoal? A gente estudar esses algoritmos aqui que são utilizados no protocolo de roteamento, tá? Agora, falando um pouco do protocolo do RIP, tá? Algumas características do RIP, então, em relação ao RIP V1 e V2. Então, o RIP é um protocolo fácil de configurar. Como eu falei anteriormente, ele envia atualizações de mensagem de atualizações de roteamento em broadcast a cada 30 segundos. A métrica que ele utiliza é a contagem de saltos e o limite de 15 saltos, tá? Então, o máximo que o RIP alcança ali seria o limite de 15 saltos. Então, se um roteador recebe de um outro roteador ali uma informação de uma rede remota, cujo salto ali, o custo já está em 15 saltos, ele não vai propagar essa informação para um outro roteador, tá? Para ser aumentado para 16, por exemplo. Então, o limite máximo é 15 saltos. E o RIP V2, então, ele tem algumas atualizações em relação ao RIP V1, que são protocolos de roteamento classless, né? Que vai suportar o VLSM e o CIDR, maior eficiência, vai enviar atualizações para o endereço de multicast, redução das entradas de roteamento e vai suportar o resumo de rota, e também seguro, porque oferece suporte à autenticação. E o RIP-NG é a versão do RIP para o IPv6, tá? Também tem um limite de 15 saltos e tem como distância administrativa o valor de 120. Então, aqui a tabela a gente tem que a métrica do RIP V1 e V2, ambas usam a contagem de saltos, com limite máximo de 15. A grande diferença aqui em relação às atualizações é porque o RIP V1 então, usa broadcast e o RIP V2 multicast, tá? E só o V2 suporta o VLSM, CDR, resumo de rota e autenticação. E falando também do EIGRP, estamos usando aqui a mesma tabelinha, ele substituiu o IGRP em 92, já faz bastante tempo, tá? E inclui segundos recursos em comparação ao IGRP. Atualizações limitadas acionadas, então envia atualizações somente para os roteadores que precisam, então não envia atualização para todo mundo. Mecanismo de Hello Keep Alive, as mensagens de Hello são trocadas periodicamente para manter a adjacência, tá? O IGRP, ele mantém mais informações da topologia em relação ao RIP, tá? Por isso até que ele consegue ter uma convergência bem mais rápido quando alguma rota é desativada, enfim, ou algum link cai, ele consegue já alterar para a rota de backup mais rapidamente. Porque ele mantém essa tabela de topologia, então mantém todas as rotas recebidas de vizinhos, não apenas os melhores caminhos, uma tabela de topologia. Então, através dessa tabela que ele consegue rapidamente já trocar um caminho quando um caminho cai. Tem a convergência rápida, então, porque mantém rotas alternativas, que foi o que eu acabei de falar, né? E suporta os protocolos da camada de várias redes, tá? Então, ele usa modos independentes de protocolo para suportar protocolos da camada 3, não somente protocolo IP, mas também protocolo da AppleTalk e IPX, que são protocolos proprietários, né, de algumas empresas, o AppleTalk é da Apple, tá? E o IPX, que seria da modelo OSI lá. Então, ele suportaria também esses outros protocolos aí da camada 13, não somente o protocolo IP, tá? Mas a gente sabe que na prática a internet é baseada somente em IP, né? Mas ele também funcionaria então com outros protocolos aí da camada de rede. Então, a métrica de ambos usa métricas compostas que consiste na largura de banda e atraso, e também a gente pode usar a confiabilidade e a carga podem ser incluídas nesse cálculo de métrica. Então, a gente consegue usar aí até 4 itens, né, para calcular a métrica. A atualização do IGRP é broadcast, né, e no EIGRP é multicast, e só o IGRP, assim como no RIP V2, dá suporte VLSM, CIDR, resumo e também a autenticação. Ok? Isso aqui também tem lá no Cigarro que eu coloquei, tá? Que é uma das atividades. E por hoje era isso. Vamos ver o que o pessoal botou aqui. Pessoal, tranquilo. Bem, pessoal, tranquilo? Dúvidas? Bastante coisa a gente já viu no módulo 2, tá? Para quem tá lembrado, tá? Praticamente tudo, né? A gente já tinha visto. Então aqui a gente dá mais uma revisão aqui, para daí no capítulo 6 a gente falar sobre o EIGRP e depois no 8 sobre o SPF.
Tranquilo? Não? Sim, como o professor já tinha dito, é tudo que a gente já viu já. Esse aqui, como eu falei, na verdade é só. Eles trazem aqui de Só um volta. detalhezinho. Eles trazem de volta aqui no modo 3 só para dar uma revisada, tá? Para daí depois ali no 6 a gente vê o EIGRP e daí no 8, no 9, o SPF, né? O RIP a gente já viu um pouquinho no anterior, né? O RIP é mais simples também, desculpa, no módulo 2, tá? Mas aí depois a gente vê o EIGRP e o SPF, que daí são um pouco mais complexos, né? Nos próximos capítulos. Pessoal, quando vocês forem ver o material lá, tá? Tem aqui algumas animações, aí assistam aquelas animações que é bem legal, tá? Nessa aqui de trocar, na hora de criar aqui a tabela, tá? De roteamento. Então tem uma animaçãozinha, vai colocando aqui um por um, tá? Informação por informação, é bem legal, tá? Que a gente já viu ali, mas enfim, na animação fica mais claro aí o que a gente viu, o que a gente falou, tá? Então tem algumas animações aqui que é interessante vocês assistirem quando forem ver o material novamente. Alguma dúvida, pessoal, de hoje, da aula passada, ou outra coisa? Já vou avisando vocês, tá? Depois eu vou colocar nos grupos de WhatsApp, mas quinta e sexta não tem aula, tá? Ok? Então tem uma boa notícia para vocês aí. Pessoal, se não tem dúvida aqui, só deixem. Então eu vou parar o vídeo aqui já, depois botar lá no Siga.